Meus irmãos, nós vamos continuar, na verdade hoje, nós iremos encerrar a nossa série de exposições nos nossos mandamentos mutuais. E para isso, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos Efésios. Aliás, perdão, Efésios foi semana passada, Tiago. Na carta de Tiago, capítulo 5, último capítulo da carta, logo depois de Hebreus. Nós vamos ler apenas os versículos 15 e 16. O nosso sermão vai se concentrar no versículo 16, mas nós vamos fazer a leitura desses dois versículos. Nós somos poucos hoje, mas vamos fazer a oração desses dois versículos juntos, em uma só voz, em uníssono, com a voz vigorosa, com a voz retumbante, harmoniosa. Vamos proclamar juntos a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículos 15 e 16. Leiamos então a palavra do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Senhor, a tua palavra já foi proclamada, o Senhor já anunciou no nosso meio, e agora o Senhor há de continuar falando conosco. Usa-me como instrumento da sua vontade, que o teu Espírito socorra-me nas minhas fraquezas, para que a sua igreja seja abençoada, edificada, santificada, a sua noiva adornada, de maneira que o Senhor se agrade cada vez mais de nós e que nós nos agrademos cada vez mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu tenho a mais absoluta certeza de que todos os crentes aqui nesta noite, das crianças aos adultos, todos nós, sem exceção, reconhecemos a grande importância da oração para a nossa fé. É por isso que eu descanso na certeza de que cada um de nós, cada um de vocês, estão lutando no Espírito e crescendo no Espírito para cada vez mais conseguirem aplicar 15, 30, 40 minutos diários da vida de vocês neste gracioso e salutar exercício espiritual que é a oração. E assim, desfrutando deste inigualável privilégio, mas também deste intransferível dever de nos colocarmos diariamente na presença do Senhor para dar graças, mas também pedir pela mediação de Cristo, por direção, por proteção, por provisão. Nós precisamos orar assim por nós mesmos. No entanto, meus queridos, ainda que nós precisemos orar assim por nós mesmos, nós não podemos nos limitar a orar somente pelas nossas próprias necessidades. E por que não? Porque a Bíblia, ela insiste em nos dizer que nós fomos salvos para exercermos um sacerdócio real, que nós devemos orar por todos os homens, de maneira que Deus possa continuar afirmando a respeito da sua igreja, que a minha casa, a minha igreja, será chamada casa de oração para todos os povos. É a igreja de Deus que é chamada para interceder pelas nações, pelos povos e por todos os tipos de homens. Por isso, nós devemos sim orar por nós mesmos, mas nós também devemos orar pelos membros do corpo de Cristo, pelos nossos irmãos da igreja local, pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo, com o mesmo fervor e interesse que nós oramos por nós mesmos. Quando hoje, chegando neste nosso último mandamento mutual, nós vemos Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus Cristo, nos dando este novo mandamento recíproco.
orarmos uns pelos outros. Tiago, quando ele escreve, ele é um pastor escrevendo para uma comunidade que estava sofrendo doenças, perseguições, mas também que estava sendo afetada pelo pecado da acepção, pelo pecado da cobiça. É por isso que ele chama os crentes daquela comunidade a viverem mutuamente essa fé, lembrando-os que a oração cura. E a oração mútua pode curar uns aos outros, trazer cura espiritual, cura relacional e até mesmo a cura física, se assim aprouver ao Senhor. Por causa disso e da razão pela qual Tiago dá este mandamento, eu quero trabalhar essa noite, meus irmãos, para mostrar que porque Cristo intercede por nós diante do Pai, nós agora também devemos interceder uns pelos outros diante de Deus. Porque Jesus Cristo intercede sempre diante do Pai por nós. Agora nós somos chamados a interceder continuamente uns pelos outros diante de Deus. E o tema do nosso sermão é justamente esse: orem uns pelos outros. E nós vamos meditar neste nosso último mandamento mutual em 3 pontos. Nós devemos orar uns pelos outros, primeiro porque Cristo intercede por nós, segundo porque essa é a vontade de Deus, e terceiro, porque essa é uma atitude de fé. Então, no nosso primeiro ponto, nós devemos orar uns pelos outros, porque Cristo intercede por nós. É por onde nós vamos começar aqui. Agora, antes de nós tratarmos propriamente do texto, eu queria apresentar um brevíssimo pano de fundo dessa carta. Tiago, ele escreve a crentes que viviam espalhados pelo Império Romano. Eles estavam longe de Jerusalém, eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E em meio a muitas provações, severas provações da fé, aqueles irmãos estavam vivendo. Quando nós olhamos para o início da carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz que ele está escrevendo às 12 tribos que se encontravam na dispersão. Ou seja, eram os judeus que haviam crido e que haviam sido espalhados ao redor do Império Romano. E ele exorta estes irmãos que estão dispersos, dizendo que aquelas provações deveriam ser recebidas como motivo de muita alegria, porque Deus iria usar aquelas dificuldades para aperfeiçoar a fé da igreja. E estes irmãos, meus irmãos, passando por estas várias provações que Tiago diz que deveriam ser motivos de alegria, experimentaram diversas maneiras, diversas formas de ver a sua fé esticada, provada. Provações internas, provações externas. Alguns estavam sofrendo injustiças nas mãos de ricos ímpios, outros estavam sendo tentados em fazer acepção de pessoas, e outros ainda lutavam contra o mundanismo, contra a língua indomada. Outros estavam lutando pela unidade da igreja em meio aos conflitos que existiam naquela comunidade. Então Tiago, ele escreve como um verdadeiro pastor, chamando o povo de Deus a uma fé viva, a uma fé que frutifica. Não uma fé apenas de palavras, mas uma fé ativa, que deve demonstrar e produzir obras de obediência a Deus e obras de amor ao próximo. E é por isso que quando ele chega aqui ao final da sua carta, ele está nos mostrando que a fé, ela é sustentada não apenas pela perseverança dos santos, mas ela também é sustentada pela oração mútua, quando a perseverança fraqueja. Então, em Tiago 5, este último capítulo da carta, dos versículos 13 ao 18, ele fala da oração em diversas situações da vida. No sofrimento, na alegria, na enfermidade. Percebam que a oração, então, ela deve ser como num casamento. Ela é uma companheira para todas as circunstâncias da nossa vida. E é justamente nesse bloco que ele vai chegar nesse nosso mandamento mutual de hoje. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E aqui, meus irmãos, Tiago, ele nos ensina que a oração,
não é apenas um dever pessoal para cada um de nós, mas a oração também é um ato comunitário, é uma obra da comunidade, onde a saúde espiritual do corpo, onde a saúde relacional e até a saúde física são preservadas pela intercessão oferecida a Deus. Tiago está tentando nos mostrar que a fé viva, salvífica, ela ora. E a fé, ela se manifesta ou revela o seu amor nesta maneira quando nós nos dispomos a orar uns pelos outros diante do Pai. Quando nós nos dispomos a reservar do tempo que é nosso para cuidar dos interesses de outros. E meus irmãos, a carta de Tiago, quando nós pensamos assim, ela é para nós então um verdadeiro chamado a uma fé vibrante, a uma fé pulsante, que não se contenta apenas em ouvir a palavra de Deus, mas que procura praticar com fervor a palavra de Deus. E Tiago já havia nos dito isso em 1:22. Aqui Tiago, como um bom e fiel pastor de Cristo, ele está nos advertindo a respeito dos perigos de uma fé sem obra, de uma fé que só existe nos lábios. Porque esse tipo de fé é uma fé morta, é uma fé que não salva, é uma fé que é inútil. E um dos frutos que brota desta fé salvadora é justamente o nosso último mandamento mutual: orai uns pelos outros. Então a intercessão mútua é uma das evidências daquela fé verdadeira que opera pelo amor. Nós somos chamados a interceder uns pelos outros. Agora, a pergunta é: por que é que a nossa oração por um outro irmão, ela tem algum valor? Porque ela é eficaz diante de Deus? Tiago mesmo é quem nos dá a resposta. Olhem comigo aí para o versículo 16, para a parte B dele. Tiago vai nos dizer o seguinte, lá no finalzinho ele escreve: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Agora, eu pergunto, quem de nós pode por nós mesmos, pelas nossas próprias forças e méritos, nos apresentar diante de Deus e dizer: eu sou justo? Olha como que eu sou justo, Senhor. Nunca cometi nenhuma transgressão. Ninguém. Nenhum de nós pode fazer isso. Nós aprendemos das Escrituras que há somente um verdadeiramente justo, que é o nosso Senhor, o nosso Redentor Jesus Cristo. O apóstolo João, na sua epístola, em 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele deixa isso muito claro para a gente, quando ele afirma que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o único justo. É por isso, meus irmãos, que a poderosa eficácia das nossas fracas orações, ela reside não no fato de nós orarmos, não no fato de que a pessoa ora, mas ela é inteiramente derivada da justiça perfeita de Cristo e da mediação contínua dele por nós. Então, cada oração que sai da nossa boca em favor de um irmão, ela é eficaz porque ela é levada ao Pai pelas mãos daquele que é justo, Jesus Cristo. Agora, para a gente entender melhor como isso funciona, nós precisamos nos lembrar daquele triplo ofício do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote, mas ele também é rei. E como sumo sacerdote, ele não apenas sofreu e ofereceu a si mesmo como sacrifício para pagar pelas nossas dívidas, fazendo isso de forma perfeita, uma vez por todas, para a remissão dos nossos pecados, mas, como nos ensina Hebreus 7:25, ele vive para sempre interceder por nós. O que o texto de Hebreus está nos dizendo é que cada instante da existência de Cristo, neste interlúdio entre a primeira e a segunda vinda dele, ele está vivendo para orar pela vida de cada um de nós. E Berkhoff, ele explica isso de uma forma muito bonita, quando ele fala que
A intercessão de Cristo é aquele ato sacerdotal pelo qual ele remove, olha que coisa fantástica, ele remove os obstáculos que se interpõem entre as nossas orações e Deus e nos assegura uma resposta favorável às nossas petições. Sabe quais são os obstáculos que estão entre as orações de cada um de vocês que estão em Cristo e Deus? Nenhuma. Cristo as removeu todas. É por isso que agora nós podemos nos achegar com ousadia junto ao trono da graça. Pense nisso. Nesse exato momento, quando nós pensamos nessa intercessão contínua de Cristo, Ele está à direita de Deus, mencionando especificamente o seu nome, se você está nele. Ele está ali falando para o Pai de cada uma das suas lágrimas. Ele está ali diante de Deus falando de cada uma das suas orações. É o seu nome pessoal, individual, que é apresentado junto ou diante do trono do Senhor. E isso, meus queridos, deve nos trazer segurança. Eu posso falhar em interceder por vocês. Pessoas que vocês amam podem falhar em interceder por vocês. Vocês podem falhar em interceder por outros. Mas Cristo, o nosso sumo sacerdote, Ele não falha jamais. Ele jamais deixará de interceder de forma eficaz por cada um dos seus. Jamais. E isso nos traz segurança. Porque se é Cristo, o sumo sacerdote infalível que intercede por nós, meus queridos, nós não podemos perder nada que o Pai prometeu nos dar em Cristo Jesus. Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, daquilo que Jesus Cristo diz a Simão Pedro. Quando nós olhamos lá para Lucas, capítulo 22, os versículos 31 e 32. Jesus diz a ele: Simão, Simão, eis que Satanás vos rogou, vos reclamou, para vos peneirar como trigo. Então Satanás subiu aos céus e pediu autorização ao Pai para destruir, para peneirar, para remover a fé dos discípulos. E aí nós temos a resposta do Senhor: eu, porém, roguei por ti. Ele não diz que roguei por qualquer um, por uma multidão. Ele diz especificamente: eu roguei por ti. E com um propósito: para que a sua fé não desfaleça. Aquilo que Cristo, ou que o Pai prometeu nos dar em Cristo, meus irmãos, é o Filho quem garante para nós, com intercessão eficaz e para sempre, diante do Pai nosso benefício. O Senhor que intercedeu por Pedro é o mesmo Deus que agora à destra do Pai intercede pela sua vida e pela minha vida e pela vida de cada um dos nossos irmãos espalhados sobre a face da terra. O breve catecismo de Westminster, em sua pergunta 55, ele nos ensina que Cristo intercede por nós, apresentando-se diante do Pai no céu, em nossa natureza terrena, nossa semelhança, continuamente pleiteando pelo mérito de sua obediência e sacrifício. Quando ele pede ao Pai, o argumento dele é esse: eu obedeci perfeitamente, eu paguei tudo que era devido. Por isso, eles merecem receber tudo que foi prometido a mim, porque o que é meu é deles. Esse é o nosso intercessor. As nossas orações, elas são poderosas em benefício dos nossos irmãos, não porque nós oramos, mas por causa de quem leva as nossas orações ao Pai. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para um e dizer: nossa, fulano ora tão bem, é tão poderosa a oração dele. A oração de fulano que ora bem não vale nada se Cristo não interceder por ela. E aquele outro que mal consegue abrir a boca e que ora gemendo, a oração dele é tão poderosa e eficaz quanto qualquer outra, por causa daquele que é o mediador entre ele que ora e o Pai que ouve. Crianças, quem é que gosta de desenhar? O Samuel gosta um pouco de desenhar, a Carol ama desenhar. Imagina que de repente vocês decidem fazer um desenho aí para um rei muito poderoso, de um país muito rico. Mas aí de repente você dá uma descuidada, o seu desenho vai lá e amassa um pouco. Gosta de desenhar, Henrique? A pessoa, você vai fazer um desenho para o rei, seu desenho amassou.
Aí você descuidou mais um pouquinho, o seu desenho caiu no chão, manchou de terra, de barro. Você acha que sozinho vocês vão conseguir levar o desenho de vocês para o rei? Entregar esse desenho amarrotado e sujo para o rei? Acho difícil, né? Mas e se de repente o filho do rei, o próprio príncipe, pegasse o seu desenho, desamassasse ele, colocasse ele numa moldura de ouro, e então ele entrasse na presença do rei e dissesse: pai, veja que presente maravilhoso eu trouxe para o Senhor. Foi enviado por outros, mas é para o Senhor. O rei com certeza iria receber com muita alegria aquele presente. Não por causa do papel que estava escrito, não por causa de nós que escrevemos, mas por causa do filho que leva o nosso presente ao Pai, os nossos sacrifícios espirituais ao Pai. E é exatamente isso, meus irmãos, que Jesus Cristo, nosso príncipe da paz, faz com cada uma das nossas orações. Ele pega as nossas orações tortas, imperfeitas, sujas, e as converte para que elas sejam perfeitas e agradáveis ao nosso Pai. É por isso, porque nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós, que quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos participando do ministério sacerdotal do próprio Cristo. É Ele que garante que as nossas orações uns pelos outros irão chegar ao Senhor, ao nosso Pai, e serão eficazes naquilo que nós buscamos. Cristo garante isso para nós. E se nós então temos esse sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus, agora, talvez tenha que levantar um pouco aí, sabe? Agora nós mesmos somos chamados a imitar a intercessão sacerdotal do Senhor Jesus. Se a gente sabe que Cristo então está intercedendo por nós, e que nós podemos levar a Deus as nossas orações porque elas vão ser respondidas, então nós somos chamados a imitar o ministério sacerdotal do Senhor Jesus. Se Ele ora por nós, como nós podemos deixar de orar uns pelos outros? Meus irmãos, a intercessão de Cristo não é apenas uma doutrina para confortar individualmente os nossos corações, ainda que faça isso, mas também é um modelo para nós imitarmos. O crente que crê que Jesus Cristo está intercedendo infalivelmente por ele, que se compadece das dores dele, não consegue permanecer indiferente às dores e às fraquezas e às necessidades do seu irmão. O crente que confia na mediação de Cristo, ele mesmo dobra os seus joelhos e ora: Senhor, cuida dos meus irmãos, cuida daquele teu filho, porque ele precisa do meu socorro. Assim como Cristo socorre-nos nas nossas fraquezas. É por isso, meus irmãos, que nós somos chamados por este texto a começarmos hoje mesmo. Nós somos chamados a hoje mesmo a intercedermos uns pelos outros. Nós somos chamados como pais a ensinar os nossos filhos, antes de eles irem dormir, a se lembrar de alguém, a se lembrar de um amigo da igreja, de um irmão enfermo, de um missionário, do pastor, dos líderes, dos oficiais, dos servos da igreja. Ensine os seus filhos a se lembrar de um. E então, ensine-os a colocar esse nome diante de Deus todos os dias. E nós, meus irmãos, nós somos chamados a não permitir que a correria do dia a dia, que o cansaço da nossa vida nos roube o privilégio, mas também o dever de nós intercedermos sempre e sem esmorecermos pelos outros. Escolham nomes, façam uma lista, escrevam num papel e levem esse nome em oração durante toda a semana, de novo, e de novo, e de novo, até que o Senhor se compadeça da tua vida. Olhe com fé, com palavras simples, e lembre-se, a
mais simples. O Senhor Jesus Cristo aperfeiçoa diante de Deus, se ela é sincera. Ore com amor, porque cada palavra, cada súplica é uma forma de nós estarmos suplicando a Deus pelos cuidados do Senhor sobre os nossos irmãos. Ore com confiança, não na sua oração, não porque você é uma pessoa de oração, mas porque você tem um sumo sacerdote que há de levar a sua oração diante do nosso Pai que habita nos céus. Meus irmãos, nós oramos uns pelos outros porque Cristo já intercede por nós. Mas nós também oramos uns pelos outros porque essa é a vontade de Deus. E esse é o nosso segundo ponto. Nós intercedemos uns pelos outros porque Deus quer que nós façamos isso. Você precisa de uma razão para orar? Você precisa de uma razão para interceder pelos seus irmãos? Eis aqui a única que você precisa. Essa é a vontade de Deus. Que você ore uns pelos outros. E, meus irmãos, é por isso que nós não oramos somente quando nós estamos com vontade. Nós não oramos só quando nós achamos isso agradável, quando nós estamos de bom humor. Nós oramos porque Deus, no seu senhorio, nos ordena a fazê-lo. É um dever, mas não é um dever como um fardo. É um dever que procede de uma obediência amorosa. É um dever que procede da gratidão e do amor para com Deus que nos amou primeiro e que nos tem concedido todas as coisas que nós precisamos para uma vida tranquila e piedosa. Tiago aqui, com um coração bem pastoral, ele nos dá essa ordem dentro de um contexto de vulnerabilidade, mas também de comunhão cristã, de comunhão piedosa. Lembra do mandamento? Confessai os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. Percebam que a confissão mútua é o que abre caminho para a oração recíproca. Tiago aqui nos convida à humildade de nos expormos e à confiança uns nos outros. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e oramos uns pelos outros, a cura ela virá. Seja a cura espiritual, seja a cura relacional, seja a cura física, se assim o Senhor quiser trazer. Nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele nos deu uma oração, não para ser executada como um exercício psicológico. Eu oro e eu sinto uma coisa que me faz sentir bem. Não. Nós precisamos receber a oração como aquilo que Deus a designou para ser. O meio, o instrumento pelo qual Ele decidiu nos formar e mudar as circunstâncias. Eu estava dizendo que neste nosso segundo ponto, nós devemos orar uns pelos outros, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então, Tiago aqui, como um bom pastor, ele nos dá esse mandamento nesse contexto de vulnerabilidade, onde nós somos chamados a confessar os nossos pecados uns aos outros, e ao abrirmos assim com humildade, isso também nos abre as portas para que nós possamos orar uns pelos outros. Mas, além desta cura imediata, seja espiritual, relacional ou física, a intercessão mútua, ela também funciona como um reflexo do coração de Deus e do privilégio concedido a cada crente. E isso nos leva a refletir a respeito da gloriosa doutrina despertada na Reforma Protestante do sacerdócio universal de todos os crentes. Foi o reformador Martinho Lutero, meus irmãos, que resgatou essa sã doutrina, essa verdade bíblica. Lutero disse uma coisa muito interessante. Ele diz que nós não precisamos de um sacerdote humano para levar ou fazer mediação entre nós e Deus, porque cada crente em Cristo é um sacerdote
diante de Deus. Então nós somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais a Deus, e a oração mútua uns pelos outros é um desses sacrifícios mais sublimes que nós podemos oferecer. Como eu já disse antes, nós somos salvos e transformados num sacerdócio real. É o que o apóstolo Pedro nos ensina. Nós somos salvos para interceder uns pelos outros, para interceder por todos os homens, para interceder por todas as nações. Eu quero passar aqui por diversos textos do Novo Testamento que deixam claros que a vontade de Deus para nós é que nós oremos uns pelos outros. Em Efésios 6, capítulo 18, Paulo nos diz que nós devemos orar em todo o tempo, com toda súplica, com toda oração e súplica no Espírito. Estar sempre vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Paulo pedia a oração por si mesmo aos outros, e ele mesmo instruiu Timóteo para que no público a igreja fizesse súplicas e orações e intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, pelo rei e por aqueles que estão investidos de autoridade. É por isso que nós oramos pelas autoridades dos nossos cultos. Em Colossenses 4,12, falando sobre Epáfras, Paulo diz que ele sempre luta fervorosamente em suas orações por vós, para que permaneçais perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Em Atos 12,5, nós vemos que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, por todo o Novo Testamento, nós vemos que a oração intercessória é a vontade de Deus. É um mandamento que nós devemos obedecer por graça, como resposta de amor ao amor de Deus. Quando a gente pensa em futebol, que para muitos é a paixão dos brasileiros, nós lembramos que num time de futebol, cada jogador tem a sua própria função, tem o seu próprio lugar, mas todos trabalham em benefício do time, em favor do time. E se por acaso um jogador se machuca, se ele cai, os outros não ficam lá parados, indiferentes. Eles correm para ajudar, eles chamam o médico, eles dão palavras de apoio. E orar uns pelos outros, meus irmãos, é agir como esse time, mas um time em Cristo Jesus. Quando um irmão ele está fraco, quando ele está doente, quando ele está triste, nós, partes deste corpo do Senhor Jesus, não ficamos de braços cruzados indiferentes. Nós somos chamados a nos ajoelhar e a pedir a Deus em favor dessa pessoa. Não é porque nós somos super-heróis, mas porque nós somos parte de uma mesma família. E o nosso capitão, o capitão do nosso time, Jesus Cristo, já nos ensinou a cuidar uns dos outros, orando uns pelos outros. Isso, meus queridos, faz com que nós abracemos então essa vontade de Deus. E se essa é a vontade dele, nós não podemos ser negligentes para com ela. É mandamento, é vontade do Senhor. Orar uns pelos outros é ao mesmo tempo um ato de fé e um ato de submissão. É um ato de fé porque nós cremos que Deus nos ouve. E é um ato de submissão, de obediência, porque nós aceitamos nos sujeitar ao meio que Deus escolheu para poder salvar e ajudar o seu povo, que são as orações mútuas, as orações uns pelos outros. Então, quando nós nos ajoelhamos e quando nós intercedemos uns pelos outros, nós estamos cumprindo o desígnio de Deus de formar uma comunidade de sacerdotes, onde cada crente assume o seu lugar e serve ao outro como um mediador auxiliar do sumo mediador que é Jesus Cristo. Pense da seguinte maneira: vocês já pararam para refletir que de repente pode haver muitas curas, muitas consolações e muitas reconciliações
que talvez Deus esteja querendo promover no nosso meio e que ainda não aconteceram, porque talvez nós estejamos sendo negligentes em interceder uns pelos outros, em orar pela igreja? Meus queridos, em casa, orem pelos irmãos, mas também venham orar conosco nas quartas-feiras. Ore por aquele que está desanimado, por aquele que está doente, por aquele que está lutando contra o pecado. Ore por aqueles que se afastaram, que estão distantes. Ore por mim, pelos oficiais da nossa igreja, pelos nossos missionários. Orem por aqueles que servem na igreja. Orem uns pelos outros, porque essa é a vontade do Senhor para nós. E por fim, nós oramos uns pelos outros, porque essa é uma atitude de fé, de confiança em Deus. Lembram do que Tiago disse? A oração do justo, ela pode muito por sua eficácia, ou nos seus efeitos. Meus irmãos, os que pela fé estão unidos ao justo que é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, podem orar na certeza de que as nossas orações chegam ao Pai. A nossa confiança na eficácia da oração não está em nós mesmos, e isso precisa ficar claro na nossa mente, mas está na obra perfeita e na mediação contínua do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não ouve as minhas orações porque eu oro. Ele não ouve as minhas orações porque eu oro bonito, porque eu oro pouco ou porque eu oro muito. Ele ouve as orações porque Cristo as leva a Ele. E essa fé, meus irmãos, nos leva a orar confiados na providência e na soberania de Deus. De maneira que as circunstâncias, elas não nos paralisam. Nós nos sentimos entristecidos, muitas vezes abatidos, mas nós jamais deixamos a peregrinação da fé. Nós levamos as nossas fraquezas a Deus. Tiago já havia nos preparado para isso lá no capítulo 1, versículo 2, quando ele disse: tende por motivo, preste atenção, de toda a alegria o passardes por várias provações. E aí de repente, alguém vira e fala assim: mas pastor, o que Tiago tem naquela cabeça santa dele ao dizer que a gente tem que se alegrar por passar por muitas provações? Passar por uma já é difícil. E ele diz que nós temos que ter por motivo de muita alegria passarmos por várias. Por quê? É ele mesmo que vai nos responder em 3, dizendo que as muitas provações da nossa fé, elas produzem uma fé perseverante e maturidade espiritual. A verdadeira fé, meus irmãos, ela não acaba diante das dificuldades, ela cresce. É por isso que provações são essenciais na vida de um crente, para que ele não permaneça como menino, para que ele cresça em confiança, em saber responder a Deus em conformidade com as circunstâncias. No meio das provações, o crente se lembra que Deus está orquestrando cada detalhe da nossa vida para o nosso próprio bem eterno e para a glória dele. Nós não oramos para informar a Deus a respeito de alguma coisa que Ele não viu ou se esqueceu. Senhor, estou achando que o Senhor esqueceu aqui de mim. Estou achando que o Senhor esqueceu da sua palavra. Não! Nós oramos para lembrar a nós mesmos da vontade e do poder de Deus que está agindo em nosso benefício. E Tiago vai nos dizer que o oposto de uma fé que ora é a autoconfiança que não ora, que age na força do seu próprio braço. Tiago denuncia essa postura no capítulo 4, nos versículos 13 e 14, dos versículos 13 ao 15, quando ele vai dizer: vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas neblina que aparece por um pouco e logo desvanece. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como
como também faremos isso ou aquilo. Não orar, meus irmãos, ou orar sem fé, de forma mecânica e vazia, é agir como se nós acreditássemos que nós somos os donos do nosso próprio destino, ignorando que Deus é soberano sobre cada aspecto da existência humana. É essa arrogância e incrédula autossuficiência que nos impede de buscar a Deus em oração a cada dia, em favor de nós mesmos e em favor dos nossos irmãos. Não é a falta de tempo, não é a correria, é a arrogante autossuficiência de achar que nós somos tão fortes que nós podemos viver e ver os nossos irmãos vivendo e vencendo sem o socorro de Deus. Se nós temos crido que o Senhor é soberano, nós devemos nos colocar diante dele, suplicando o benefício de nós mesmos e o benefício uns dos outros. Esse é um ato de confiança, é um ato de fé. E é interessante que, para nos encorajar, Tiago nos dá um exemplo poderoso de uma resposta divina à intercessão. Ele vai nos lembrar de Elias, aqui no capítulo 5 mesmo, nos versículos 17 e 18. Acompanhe o texto enquanto eu faço a leitura. Ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus queridos, notem aqui 2 coisas importantes. A primeira é que Elias não era um super-herói espiritual. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, erros e tentações. No entanto, a sua oração fervorosa moveu a mão de Deus. A segunda coisa a observar é que essa intercessão de Elias foi para que Deus fizesse algo ruim. Ele orou para que Deus cessasse a chuva. E cessar a chuva para uma nação basicamente agrícola é um desastre, é morte, é prejuízo. Então isso nos ensina que quando nós orarmos uns pelos outros, quando nós intercedermos uns pelos outros, nós devemos pedir a Deus não somente coisas boas pelos nossos irmãos, no sentido de bens materiais, bens presentes, mas nós devemos pedir ao Senhor que Ele faça todo o bem espiritual necessário aos nossos irmãos, ainda que isso implique a orar a Deus para trazer coisas ruins no tempo presente, para que esse irmão viva bem e eternamente na presença do Senhor. Meus queridos, e essa oração da fé não é sobre pensamento positivo, mas é orar por nós e pelos nossos irmãos com aquela inabalável confiança na palavra de Deus e no Deus da palavra. É crer que Ele está trabalhando em todas as circunstâncias. Quando chove, a terra dá o seu fruto. Quando Ele cessa a chuva e vem a pobreza, a fome e a miséria, Ele está trabalhando em todas as circunstâncias, até mesmo em meio às crises, que as nossas orações respondidas possam despertar na vida de cada um de nós e dos nossos irmãos. Pensem bem, está chovendo agora bastante, até estiou um pouco. Mas imagine que nós estamos navegando em um barco em um rio, e de repente cai essa tempestade, João. E a gente está lá no barquinho, e o vento sopra desesperado. E de repente começa a se levantar ondas de todos os lados, e o nosso barquinho começa a balançar. E pronto, vou morrer. E então nós estamos com medo. Eu ficaria. E aí de repente o capitão do nosso barquinho chega perto de nós, um capitão muito sábio, muito experiente, e fala assim: não se preocupa não, João, eu sei exatamente o que eu vou fazer, confia em mim. E nós vamos chegar no nosso porto, nós vamos chegar lá em segurança. Orar com fé, meus irmãos, é confiar nesse capitão. Não é fingir que a tempestade não existe. Não, isso aí é só ilusão da minha cabeça. Não, a tempestade existe. Não é isso. Orar com fé é nós ouvirmos e seguirmos a palavra do Senhor.
e crer que Ele é poderoso para cumprir todas as coisas que Ele tem dito que vai fazer. Orar com fé é pegar a palavra de Deus escrita aqui, colocá-la na nossa boca e apresentá-la ao Senhor. Porque como nós temos visto, o compromisso de Deus não é com quem ora. O compromisso de Deus é com a palavra. E tudo que nós temos aqui é a palavra de Deus, que aponta para Cristo. Isso é orar com fé. E quando nós oramos assim, meus irmãos, pelos nossos amigos que estão no barco, nesta peregrinação cristã tribulosa, o que nós estamos fazendo é: Senhor, por favor, cuida dos meus amigos, cuida dos meus irmãos, cuida dos seus filhos. E saber que o capitão vai fazer com que o barco atravesse a tempestade, nos traz segurança e nos encoraja a orar uns pelos outros. Por isso, se nós temos crido de fato, vamos trabalhar para que a nossa fé frutifique e não seja só de palavras. Vamos trabalhar para que nós possamos começar a participar deste ministério do Senhor Jesus Cristo. A fé legítima, ela ora, ela dobra os joelhos, não só por si, não só pela sua própria família, mas pelos irmãos fracos, pelos irmãos enfermos, pelos desanimados. Ora pela santificação, pelo crescimento da igreja. Ela ora pelos eleitos, pelos não salvos. Orar uns pelos outros, meus irmãos, é como a fé se torna visível uns para os outros. E quando nós orarmos, é bom que os nossos irmãos saibam. Ligue para ele, deixe um texto bíblico. Fale assim: meu irmão, hoje eu estou orando por você. Que Deus te fortaleça a fé. Lembre-se dessa promessa que Ele nos deu. E para fazer isso, pastor, como que isso pode acontecer? Assumindo um compromisso diário de nós carregarmos os nossos irmãos até o trono da graça, exatamente como aqueles amigos carregaram o paralítico até a presença do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos aceitar a suposta falta de tempo, meus queridos, como razão para nós não orarmos. Nós temos todo o tempo que nós precisamos, porque Deus nos deu esse tempo. Sabe? O que nós precisamos é começar a orar, a obedecer. Ore nominalmente, cite o nome da pessoa, mencione a necessidade deste irmão. Peça a Deus, não só para tirar a dor e os sofrimentos, mas peça a Deus, para que também em meio às dores e aos sofrimentos, aperfeiçoe a fé do seu irmão. Ore com confiança, crendo que cada oração sua está sendo usada pelo próprio Deus, para cumprir os desígnios dele na vida dos nossos irmãos. E ore com perseverança, não ore às pressas. Nossa, eu tenho que terminar isso aqui porque tenho que fazer coisa mais importante. Não. Ore com calma. Ore com a sua mente iluminada e saturada pela palavra de Deus. Porque é com esta palavra que Ele está comprometido. Ore com a convicção de que o mesmo Senhor Jesus Cristo que intercede por você, é Ele que naqueles momentos está orando com você em benefício de outros. E se em algum momento a sua fé parecer fraca, lembre-se disso. A força da sua oração não está em você. A força da oração de um homem não está no homem. O poder e eficácia da nossa oração está no justo mediador, Jesus Cristo, que leva as nossas orações ao Pai. Por isso creia. Onde houver uma fé madura, meus irmãos, sempre haverá joelhos que se dobram, que se derramam diante de Deus. E neste lugar o Senhor há de derramar a sua cura. Ele há de derramar a sua bênção e a sua vida. Nós estamos chegando ao fim dessa nossa jornada pelos 25 mandamentos mutuais. Nós começamos em João 13 com o mandamento de Cristo: amai-vos uns aos outros assim como eu vos tenho amado. E hoje nós terminamos ouvindo mais uma vez do nosso Senhor nos dizendo: orai uns pelos outros, porque Ele mesmo ora por nós diante do Pai. Hoje nós vimos que nós somos chamados a interceder uns pelos outros
porque Cristo já intercede por nós e Ele garante a eficácia da nossa oração. Nós somos chamados a orar uns pelos outros porque essa é a vontade de Deus, não é uma sugestão, é um mandamento que precisa ser obedecido como fruto de uma fé legítima. Nós oramos uns pelos outros porque essa é uma atitude de fé. É a fé que confia na providência de um Deus que não falha, de um Deus que não se atrasa, nunca, e que é fiel em cada uma das suas promessas. Mas, talvez a gente pense assim: pastor, o senhor não conhece a minha vida? A minha vida tem sido bem corrida nos últimos tempos. Como é que eu posso orar mais? Meus queridos, sim, é bem verdade que há momentos na vida da gente que nós precisamos correr. Mas o que nós precisamos lembrar, e aqui de forma pastoral, é necessário que eu confronte o que na maior parte das vezes não passa de desculpas diante do Senhor. A nossa falta de tempo para orar não é uma questão de agenda, é uma questão de prioridades. Em última análise, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Meus irmãos, lembrem-se que não orar é autossuficiência disfarçada de ocupação. Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim: a falta de oração revela uma profunda carência de comunhão com Deus e uma confiança excessiva em nossas próprias capacidades. Nós precisamos nos lembrar que Jesus Cristo, enquanto homem, Deus homem, Ele orava por si mesmo. Ele orava uns pelos outros, Ele orava pelos seus discípulos. Ele dedicava tempo à oração. Agora, como é que nós, que somos completamente dependentes, podemos nos dar ao luxo de pensar que nós não precisamos orar, de interceder uns pelos outros? Se a intercessão de Cristo é a garantia para que as nossas orações cheguem ao Senhor e sejam ouvidas, nós precisamos nos deixar ser esses instrumentos de misericórdias de Deus na vida uns dos outros. Por isso, meus queridos, não permitam que o cansaço, que a correria, que a incredulidade roube de nós este privilégio e o poder de intercedermos uns pelos outros. Lembre-se, não é a perfeição das nossas palavras, mas é a perfeição da justiça de Cristo que torna as nossas orações eficazes. Não é a nossa força, mas é a força do Espírito nos ajudando nas nossas fraquezas que impulsiona as nossas orações. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo que valida as nossas orações diante do Senhor. Nós vamos responder a Deus? Nós vamos nos tornar praticantes da palavra de Deus? Ou será que nós vamos ouvir mais um sermão e passar durante toda a semana sem sequer nos lembrarmos do que Deus nos falou nessa noite? Será que ao final dessa série de mandamentos mutuais, nós seremos mais mutuais? Nos amaremos mais? Nos perdoaremos mais? Nos ajudaremos mais? Nos encheremos mais do Espírito nos reunindo para adoração? Nós somos chamados a responder a Deus. A palavra dele apela aos nossos corações. E ele nos diz: vocês têm crido em mim? Então, vivam a plenitude dessa comunhão, a plenitude dessas mutualidades, porque nenhum outro povo sobre a face da terra pode vivê-los, a não ser aqueles que eu mesmo ressuscitei dentre os mortos e selei com o Santo Espírito de Deus. Que cada um de nós, meus irmãos, crianças, adultos, que nós nos disponhamos a abraçar este ministério de Cristo, a orarmos uns pelos outros, nos tornando participantes da contínua intercessão de Cristo por aqueles filhos que Deus ama. Por isso, porque Cristo intercede por nós diante do Pai, nós também somos chamados a interceder para sempre uns pelos outros diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe.